Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe você que nos ouve e nos assiste nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Um texto até um tanto conhecido entre os cristãos, entre aqueles que leem a Bíblia. Lucas, capítulo 18, achando ou acessando, vá até o versículo 35. Lucas 18, 35. Nessa manhã falaremos sobre a história de um cego. Lucas 18, 35 ao 43. Diz assim na minha tradução: o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele, clamando ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o chamassem, lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E disse-lhe Jesus: vá, a tua fé te salvou. E logo viu, seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Eu gostaria de orar novamente. Senhor, nosso Deus, nosso querido, nosso amado Pai, abra os nossos olhos agora, Senhor, para que nós tenhamos, no mínimo, a visão que o cego teve. Pode nos parecer estranha essa oração, Senhor, mas nós precisamos aprender com esse cego nessa manhã. Muito obrigado pela sua palavra que se achega a nós nessa manhã. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Bom, essa é uma história aqui que, se você ler o contexto imediato aí, que é no capítulo 18, você vai ver que Jesus estava próximo do povo. Esse capítulo aqui é conhecido, por exemplo, quando Jesus abençoa as crianças, que ele fala: deixai vir a mim. Então ele vinha numa maneira muito próxima ao povo, e quando você leu aí no versículo 35, fala que aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, essa era a última vez que ele ia passar aqui, nessa localidade. A Bíblia fala que existia um cego assentado, e com certeza ele era bem conhecido naquele lugar, junto à beira do caminho. Nós entendemos que ele é chamado de mendigo, ou que mendigava pela questão de estar cego. Assim como hoje, e nós temos muita dificuldade hoje de inserir aqueles que têm alguma deficiência, alguma dificuldade, principalmente os cegos, os surdos e tantos outros, você imagine naquela época. E você lê ali que o versículo 36 fala: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. O que é que está acontecendo aqui nessa história? Jesus vinha passando e a multidão vinha o seguindo. A mesma multidão que ele estava próximo. E é claro que conforme Jesus passava, em cada localidade que ele passava, provavelmente essa multidão aumentava. Então diz a Bíblia, o relato, que o cego, ele vê exatamente isso. O cego, ele vê através dos seus ouvidos. E através dos seus ouvidos ele fala: o que está acontecendo? O cego, ele vê através do seu nariz. Sim, exatamente isso. Há um cheiro de poeira diferente. Lembra que nós lemos aqui que o cego vivia à beira do caminho. O cego, ele vê através do tato. Ele sente que o chão estremece. Porque o andar da multidão, ele provavelmente numa estrada de terra batida, o cego percebe pelo tato que alguma coisa diferente está acontecendo. E ele pergunta: quem é que passa? Por que é que o cego faz essas perguntas? E quando eu estava estudando sobre cegos, eu me lembrei da nossa irmã Maria, aqui da nossa igreja, a mãe do nosso irmão Alex. Eu não sei se ela nos ouve neste momento, que Deus abençoe a senhora, irmã Maria. E eu estava estudando sobre os cegos essa semana e vendo algumas coisas do cego. E se tem uma coisa que é perceptível no cego, é que ele aguça os outros sentidos para compensar um pouco a falta de visão que ele tem. Então o cego, ele percebe que algo diferente está acontecendo. Esse cego vive à beira do caminho. A poeira é diferente. Os passos são diferentes. Eu imaginei aqui numa época de procissão, quando as pessoas vão seguindo o tal do andor. Talvez seria a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Jesus andando e as pessoas andando atrás dele. E fala que ele percebe, logo que ele percebe um movimento, ele já pergunta: o que está acontecendo? E a pergunta que é feita é: Jesus, quem passa?
Não há tempo, não há intervalo, você lendo o texto, entre ele saber quem é que estava passando e a atitude que ele tem. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Essa expressão, Jesus, filho de Davi, não era qualquer impressão ou qualquer expressão. Porque provavelmente esse cego esperava pela passagem de Jesus. Como é que nós podemos afirmar isso? Ele tinha as informações. Quando você grita, quando você diz Jesus, filho de Davi, ele está atribuindo as leis antigas, coisas que vinham de Moisés, dizendo: haverá um que virá da raiz de Jessé, alguém que é prometido, alguém que pisará na cabeça da serpente. Tudo aquilo que você lê para trás de pessoas que falam Jesus, filho de Davi, isso remete a uma identidade. Por incrível que pareça, é muito diferente de falar Jesus ou o Filho de Deus. Quando ele usa essa expressão, significa que ele mesmo cego sabia da fama, sabia dos milagres, sabia de quem era Jesus. Ele estava dizendo: eu admito que tu és o Cristo. Eu reconheço que o Senhor era aquele que havia de vir e veio e voltará. Ele está admitindo isso. Tu és a descendência, tu é aquele que a palavra diz, tu é aquilo que Deus falou que enviaria, seu único filho. Por que é que o cego percebe isso? Estudando essa semana sobre os cegos, o mundo dos cegos, além de todos esses outros sentidos que eu já citei aqui, que o cego tem na sua vida, que ele é obrigado a desenvolver esses sentidos, o cego também tem mais uma particularidade. É normal você ver cegos irritados. Por quê? Porque o dia a dia do cego é estressante. O fato de não enxergar, e vale lembrar aqui que é difícil você encontrar uma pessoa que é totalmente cego. Alguns veem vultos, alguns veem luzes, alguns veem parcialmente, mas uma pessoa que é totalmente cega, não vê nada, apenas escuridão nos dois olhos, segundo o que eu estudei, é muito difícil. No Brasil, muitas pessoas têm qualquer grau. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha um grau pequeno, porque muitas pessoas têm algum grau, melhor dizendo, de deficiência. Eu, Valmir, por exemplo, uso óculos. Alguns falam, não enxergo de perto. Outros falam, não enxergo de longe. Outros falam, eu já não enxergo nem de perto nem de longe. Deficiências que nós temos nos olhos, é muito difícil, volto a dizer, você encontrar uma pessoa que enxerga totalmente bem. Muito difícil, principalmente aqui no nosso Brasil. E por conta disso, por estar confiando em outros, por ter medo de chocar com alguma coisa, de trombar em alguma coisa que ela não vê, por uma desconfiança, você imagina o dinheiro do cego, alguém tem que cuidar para ele. A vida do cego, a nudez do cego, o se abrir com quem? O imaginar, estou realmente sozinho nesse lugar? A vida do cego é muito difícil e muito estressante. Então é normal você ver uma pessoa que é cega andar um pouco irritada. O cego também tem pelo menos 4 vezes mais pesadelos durante a noite. Sim, o cego sonha. Por causa do seu dia estressante, o cego tem pelo menos 4 vezes mais chance de sofrer pesadelos. Pelo menos, durante os seus sonos. A vida do cego não é fácil. E louvado seja Deus por pessoas que dedicam as suas vidas a cuidar de outros cegos. O cego geralmente é dócil com pessoas que pretendem os ajudá-los. Porque poucas pessoas se aproximam dos cegos. E aqui vai um pensamento meu. Quantos irmãos cegos nós conhecemos e nós não conhecemos, não cuidamos deles? Que Deus nos perdoe por isso. E que Deus nos abra os sentidos de nós estejamos mais próximos e cuidar daqueles que, por conta de uma deficiência, precisam de ajuda e quantas vezes nós podemos ajudar e não ajudamos. Essa vida, essas coisas do cego, eu li só algumas coisas. Essas coisas estavam implantadas na vida do cego de Jericó, na vida de Bartimeu. Esse bar é só um prefixo que significa filho de Bartimeu, filho de Timeu. A sua vida de cego não era fácil, ainda mais naquela época. E a Bíblia relata que Bartimeu tem uma capa. Capa essa que você leu no texto comigo, que ele fala: quando Jesus o chamou, ele lançou sua capa fora. Porque
que o cego, que provavelmente tinha a única coisa que ele podia dizer, isso é meu, lança sua capa fora. Bem, eu quero dizer que a palavra capa vem do latim roupa ou cobertura, como se fosse um capuz que chega até a cabeça. E quando você faz uma pesquisa até que rápida na Bíblia, você vai ver que a Bíblia responde sobre capa. A primeira vez que aparece de maneira contundente a palavra capa é no livro de Reis. 2 Reis 14, eu não vou entrar nesse contexto aqui porque não há tempo para isso, mas dois profetas bem conhecidos na Bíblia são Elias e Eliseu, e diz que Eliseu, que pega a unção depois da subida de Elias, ele pega a capa que era de Elias em 2 Reis 14, ele bate a capa nas águas, a capa, e a água se divide em dois. Eu aprendo que toda vez que algo se divide, é aberto um caminho pelo meio. Bate a capa, capa poderosa. Capa poderosa. A outra vez que a Bíblia fala sobre capa está no Lucas capítulo 6, 29, quando Jesus fala, se te pedirem a capa, dê também a túnica. A capa era sempre um objeto que era jogado por cima. A capa era a última peça. Provavelmente a capa do cego de Jericó era de couro. Por quê? Por conta da chuva, por conta da poeira, por questão de se proteger quando passavam pessoas. A cidade de Jericó era uma cidade muito procurada por aqueles que eram mercadores. Era por isso que ele vivia à beira do caminho para pedir esmolas naquele lugar, era mais fácil. Característica da capa, ela ainda tem poder. Basta lembrar do STF nos dias de hoje. Se bem que hoje é uma espécie de uma toga, que é coberta, mas a pessoa coloca aquela toga, se acha o suprassumo da verdade. Decidem o que querem segundo os seus corações. Ainda existe um Deus, e como disse no filme, Deus não está morto. A justiça superior vem de Deus. Mas existe a capa do poder. E no caso dessa capa para ele, era uma capa de poder, porque provavelmente quem deixava ele à beira do caminho não ficava lá o tempo todo com ele. A chance era que deixava o cego lá, ele ficava o dia inteiro pedindo esmola, e no final do dia recolhia ele para o seu aposento, para sua casa, para o seu lugar que ele ficava. E lembre-se que provavelmente aqui ele buscava uma sombra de uma árvore, alguma coisa, se é que existia. Isso nós não podemos afirmar. Não é como nos dias de hoje, que você tem uma sombra, uma marquise, alguma coisa para você poder dizer, eu fico debaixo. Não. Estamos aqui falando de tempos remotos, de tempos históricos, de tempos antigos, de tempos da Bíblia, em que as edificações eram poucas e no caso dele era longe. Lembra que ele ficava à beira do caminho. E é esse cego que fica à beira do caminho que me ensina outras coisas, segundo aqueles que vivem à beira do caminho. Característica de quem vive à beira do caminho: não tenha impressão, tenha certeza que a vida está passando. E aqui eu te dou um exemplo muito simples. Você imagine alguém que fica à beira do caminho. Você olha para alguém vindo, ó, está namorando. Ó, ficou noivo. Ó, casou. Olha, já tem filhos. E você nem casou ainda. Talvez gente que é mais nova do que você. Ó, está estudando. Olha, está fazendo estágio. Já está empregado. Foi promovido. Olha, comprou um carro. E você? À beira do caminho. Característica de quem vive à beira do caminho: sempre fica para trás. Pega um poste como referência. Você passa, o poste ficou para trás. Se você volta, o poste continua para trás. A vida passa para quem vive à beira do caminho. O que é que a Bíblia responde sobre caminho? E aí é um pouco mais complicado. Porque em Isaías capítulo 30, versículo 21, fala assim: este é o caminho, se referindo a Jesus, andai por ele. Tem muita gente à beira do caminho. Característica que a Bíblia fala sobre a beira do caminho: há uma severa lição para quem abandona o caminho. Provérbios 15, 10. Tem um monte de cristão que a gente conhece que abandonou a fé, entrou na apostasia. Não somos nós que estamos dizendo, é a Bíblia que fala. Há uma severa lição para quem abandona o caminho. Sobre o caminho, em João 14, 6, diz assim: eu sou o caminho. Sabe quem estava dizendo isso? Jesus. Só que ele andava, como muita gente hoje, ficava, melhor dizendo, à beira do caminho. Gente que sabe qual é o caminho, está à beira dele. Vê gente indo, vê gente voltando, tendo seus afazeres, continua à beira do caminho. Os cegos nos ensinam. Mas o que mais me intriga, o que mais me chama a atenção nesse texto,
é que o cego enxerga mais do que aqueles que veem. Porque quando o cego vê falar que Jesus está vindo, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não perde a oportunidade, me parece que ele não pensa, me parece que ele fala: quem que está vindo? É agora, é a minha chance. Sabe o que a multidão faz? Cala a boca, não incomoda o mestre. Eles estavam andando ao redor de Jesus. Alguns não viam, porque essa multidão está ali. Jesus não está num palanque, Jesus não está num trio elétrico, Jesus não está num carro especial, Jesus não está numa carruagem. A Bíblia não cita que ele está montado sobre algum animal. Então provavelmente muita gente nem via. Ele deve estar por ali. Bartimeu não sabe onde ele está. Bartimeu não sabe se ele ainda está vindo, pelo barulho, pelo cheiro, se ele já passou, mas ele grita. E diz o texto que as pessoas falavam: se aquieta, cala a boca, está incomodando. O povo que fala para ele calar a boca aqui é o povo que estava seguindo Jesus. Quantas pessoas que conhecem a palavra, que diante de um clamor que nós temos a Deus, fala: para de clamar, não adianta. Você já não pensou se isso está acontecendo com você é por causa de... Sabe aquele livro? Todos somos teólogos? Não somos, achamos que somos. É o que está acontecendo aqui. Porém, a Bíblia fala que o Senhor Jesus os chama. E aí a mesma multidão que fala cala a boca fala: o mestre te chama. Oh, quanta hipocrisia. O mestre chama. E aí Jesus, diante do cego, faz uma pergunta que é no mínimo um tanto quanto curiosa: que queres que eu te faça? Eu acho que Jesus tinha senso de humor, eu acredito. Isso é só uma questão minha. Quando Jesus está para ser entregue para os salteadores, os soldados vêm ao redor daquele que o entregaria, olham para ele. Jesus parece que... Eu estou vendo a cena. Jesus parece que olha do lado e faz uma pergunta: a quem procurais? Isaías e Deus numa conversa. Nessa mesma conversa ele fala: a quem eu enviarei? Está ele e Isaías. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías fala: eis-me aqui. A Bíblia tem algumas perguntas que a gente fala: por que pergunta se já não sabe? É porque Jesus quer que nós confessemos da nossa boca aquilo que nós queremos. O que queres que eu te faça? Ele fala: Senhor, eu quero ver. Então veja. Quando ele vê, ele não fala: preciso ir lá em casa, eu preciso mostrar para os meus amigos. Se é que tinha. Outra característica dos cegos: eles têm poucos amigos. Só que os cegos nos ensinam, mesmo com todas essas dificuldades, ele, ao enxergar, continua e glorificando e agora seguindo, porque agora ele vê. E na cabeça dele ele fala: eu preciso seguir quem me libertou. Quanta gente foi liberto, e assim que foi liberto: valeu, Jesus, estou indo embora, vou seguir minha vida agora. O cego não. Nós precisamos aprender com os cegos. As pessoas viam Jesus, seguiam ele, mas não queriam ele. O cego enxerga mais que ele, como se dissesse: vocês não estão percebendo quem que vocês estão seguindo? É Jesus, é o filho de Davi. Ele não perde a oportunidade dele. Nessa manhã, nesse dia, eu não sei que momento, talvez você vá ouvir a mensagem depois. Para mim encerrar, e essa mensagem de hoje é muito curta, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você pode decidir entre a capa e a consciência. Bartimeu, ele olha para a sua capa e falou: eu não preciso mais. A Bíblia relata que ele, lançando a capa fora, levaram ele para Jesus. Veja que ele não estava, nem sabia onde Jesus estava. Falou: mestre te chama. Alguém deve ter pego ele, falou: eu vou te levar até lá. Tchau, capa. Tem crente precisando se libertar da capa. Gente cheia de capa, cheio de milindres, cheio de meus estudos, meu conhecimento, minha vida, meu status. Afinal de contas, se tirar a capa, você não tem mais nada. Gente que está se escondendo naquilo que possivelmente criou, e o que você criou pode ser simplesmente um negócio chamado orgulho.
Só que entre a capa e a consciência, o cego nos ensina que nós precisamos ter a consciência. Era cego, vivia à beira do caminho, mendigando, passava vergonha, passava fome. Nunca perdeu a consciência de saber, eu sei quem é Jesus, um dia me encontrarei com ele. O que acontece aqui com ele é que ele abandona a capa. Está na hora de muitos de nós abandonarmos a capa. Gente fingindo que está tudo bem, a mentira mais contada no momento. Gente que não via a hora de Deus dar uma oportunidade. Agora que nós estamos vivendo a pandemia, não vê a hora de passar a pandemia para voltarmos para a mesma vida medíocre em que muitos viviam. Você quer ficar com a capa, você fica. Mas você pode ficar com a consciência. Alguns do nosso Brasil, os ditos donos do poder, estão atrás de uma capa, dando canetada, tomando decisões, fazendo da nação o que eles bem querem. Mas quem é cristão sabe, existe uma consciência chamada Jesus Cristo. Ele está vivo, as coisas podem mudar a qualquer momento. A última palavra é dele. Nessa manhã você pode escolher entre a capa e a consciência. Analise a sua vida. Que Deus te abençoe. A paz.